Aleluia, você pode se assentar, queridos. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim, João 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Como é que era o nome dele, gente? Um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra aonde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã e pela oportunidade, ó Deus, que nós temos de estar diante dela. O acesso livre que temos a essa palavra tão poderosa. Pedimos, ó Deus, que Tu, que sonda, que conhece o nosso coração, nossa mente, que Tu, Senhor, mais uma vez expresse sobre nós a Tua graça, falando conosco, gerando vida, transformando-nos. Que, Senhor, de fato o Teu Espírito, ó Deus, Ele tem a permanência no nosso meio, nos convencendo, nos trazendo crescimento, Senhor, nos ajudando diante das nossas limitações. Nós oramos, ó Pai, rejeitando na autoridade do nome de Jesus qualquer interferência maligna das trevas que queira interromper, ó Deus, a Tua obra, que queira roubar a semente do Evangelho, que queira atrapalhar o desenvolvimento, Senhor, da palavra nos corações. Nós queremos nesta hora rejeitar, repreender e declarar vida, Senhor, sobre a igreja em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto nos fala de um homem chamado Nicodemos, e o texto nos dá algumas informações a respeito dele. Nicodemos, ele era um fariseu. Nós sabemos quem eram os fariseus, e para nós até o termo fariseu ele ganhou uma conotação bastante pejorativa para nós, porque de vez em quando havia embates entre Jesus e os fariseus eles eram questionados em relação à sua hipocrisia. Mas não quer dizer que todos os fariseus necessariamente eram hipócritas, e não quer dizer que ser fariseu era algo ruim. Na verdade, ser fariseu era algo bom. O fariseu, ele era um estudioso da lei, ele era alguém que se dedicava de uma forma mais intensa a buscar ao Senhor, a prática da lei, da palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus na sua vida. Então não era para ser algo ruim. O problema não é o que eles faziam, o problema é quando eles começaram a impor julgos maiores sobre outras pessoas, é quando eles começaram a defender algo e não viver de acordo com aquilo que eles estavam defendendo. O problema era talvez o abismo entre a prática e a prédica que eles possuíam. Mas o ser fariseu em si não era algo ruim. Era um estudioso da lei, era alguém que se dedicava a sua vida, digamos assim, a Deus e ao estudo e a buscar a presença de Deus e a obedecer os mandamentos do Senhor. Mas além de fariseu, o texto vai nos dizer que ele era um líder religioso.
Ele era alguém que liderava aquele grupo religioso. Então, além de fariseu, ele era um fariseu destacado, ele era um líder entre outros fariseus e entre outras esferas ali daquela religião. Então, esse homem não era um homem qualquer. O próprio Jesus, mais para frente, nós não chegamos a ler o texto, mas no verso 10, o próprio Jesus vai dizer para ele o seguinte: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ou seja, não era um homem qualquer, era um mestre, era um professor, era alguém que ensinava, era alguém que estudava a palavra de Deus. Esse é Nicodemos. E Nicodemos possivelmente gozava de um conhecimento, de um respeito no meio do povo judeu. Ele era alguém que talvez era conhecido, era mais popular, vamos dizer assim. Por isso nós vemos nesse texto que Nicodemos, ele decide procurar Jesus. E ele decide procurar Jesus porque ele reconhece que Jesus também é mestre. Ele não conseguiu entender ainda que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias enviado, mas ele conseguiu perceber que Jesus não era um homem qualquer, não era um homem comum. E ele chama Jesus inclusive de mestre, e diz assim: olha, eu percebi que você recebeu uma sabedoria de Deus, você também é mestre de Deus, vamos dizer assim. E aí ele procura Jesus, possivelmente com o interesse de receber alguma sabedoria, algum conhecimento, de receber alguma ideia, alguma revelação diferente. E quando ele faz isso à noite. À noite, o texto nos informa que esse homem, ele usa a escuridão da noite para ter esse encontro com Jesus. Por que ele faz isso, queridos? De alguma forma, Nicodemos entende que Jesus é um mestre, mas ele sabe que Jesus é uma figura polêmica diante dos fariseus. Então ele decide se encontrar com Jesus usando a escuridão da noite, para que possivelmente ele não seja visto pelas outras pessoas, para que ele não seja reconhecido, para que ele não seja notado. A noite aqui para Nicodemos representa um medo de uma exposição, um temor da opinião alheia, o receio talvez dele perder algum prestígio diante dos judeus, o receio dele perder alguma fama, alguma posição que ele galgou, talvez a duras custas, no meio daquela religião judaica. Então, na verdade, Nicodemos, ele está buscando Jesus, mas ele ainda está buscando Jesus com reservas. Ele está buscando Jesus, mas ainda não é uma entrega total, ainda não é uma entrega completa. Ele está buscando Jesus, mas tem algumas áreas da vida dele que ele não quer mexer nelas. Ele está confortável com a sua posição, ele está confortável com a liderança que ele ocupa no meio dos judeus, ele está confortável com a sua titulação farisaica. Então ele deseja se aproximar de Jesus, mas não 100% ainda. Ele ainda tem reservas, ele ainda tem alguns passos atrás. Então ele faz essa aproximação na calada da noite, no meio da escuridão, para que ele não seja reconhecido, para que ele não seja visto, para que outros não percebam o que está acontecendo ou o que ele está fazendo. No entanto, talvez ele não poderia imaginar que esse encontro seria um encontro transformador, que esse encontro seria um divisor de águas na sua vida. Porque Jesus vai revelar a Nicodemos o verdadeiro evangelho, e vai mostrar que esse evangelho, ele não é um acessório que nós aderimos à vida que nós já vivemos, mas ele é a proposta de uma nova vida, de um novo nascimento, de uma nova realidade em Cristo Jesus. Então, nessa conversa nós conseguimos perceber algumas questões que Jesus apresenta a Nicodemos, e a primeira que eu gostaria de destacar é exatamente essa: que o evangelho não é um aprimoramento, mas é uma mudança de vida.
O Evangelho não é um aprimoramento de vida, mas ele é uma transformação de vida. O Evangelho não é um acessório que nós colocamos na vida que nós já temos, mas ele é a proposta de um novo nascimento, de uma nova vida em Cristo Jesus. A proposta do Evangelho não é de um conforto maior, ou de uma bênção, ou de uma melhora em alguma área específica da vida, mas a proposta do Evangelho é de uma mudança radical, é de uma entrega total, é de uma entrega completa, é de uma submissão absoluta àquela que é a vontade de Deus e o querer de Deus para as nossas vidas. Então, quando Nicodemos chega para conversar com Jesus, Jesus vai direto ao ponto. Perceba que Nicodemos está tentando preservar o seu status, a sua vida farisaica, a sua liderança judaica, e está tentando encontrar Jesus na reserva da noite, para quem sabe adquirir de Jesus algum conhecimento, algum benefício, alguma coisa, porque ele diz assim: olha, Jesus, eu reconheço que tu és mestre, enviado por Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fizestes, se não for da parte de Deus. Ou seja, ele viu Jesus curar, ele viu Jesus libertar, então ele reconhece que aquelas obras não podem ser feitas se não vierem da parte de Deus. Então ele está aqui na calada da noite, tentando preservar, manter as áreas da vida dele que ele acha que está ok, que está tudo bem. Nós vamos manter do jeito que está, mas eu vou vir até Jesus, porque quem sabe há uma cura, quem sabe há uma libertação, quem sabe há uma sabedoria, quem sabe há uma resposta, quem sabe há uma prosperidade, quem sabe há uma promessa, uma benção que eu vou receber aqui de Jesus. E aí eu agrego isso à minha antiga vida que eu estou vivendo. Então eu venho até Jesus na calada da noite, na escuridão, sem que ninguém saiba, para que eu não perca o que eu tinha, e para que eu conquiste algum benefício, alguma bonificação que Jesus tem para me oferecer. E aí Jesus vira para esse homem, e o que Jesus disse para ele claramente é o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos esperava talvez um ensinamento moral, um benefício, mas Jesus confronta Nicodemos com um novo nascimento. Meus queridos, o Evangelho, ele não vem para melhorar o velho homem, o Evangelho vem para criar um novo homem. O Evangelho não vem para aperfeiçoar a vida que nós levamos aqui nesta terra, mas o Evangelho vem para que morramos para essa velha vida e venhamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Com o passar do tempo, até a evangelização, ela sofreu um ataque maligno, e as pessoas pararam de anunciar o Evangelho e começaram a anunciar uma proposta de melhoria de vida. Então as pessoas agora, quando vão falar de Jesus para outra pessoa, elas falam o seguinte: não, você vai ganhar paz, você vai prosperar, a sua família será abençoada, você vai ter benefícios nessa ou naquela área, você vai alcançar alguma coisa da parte de Deus. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque existe um pseudo-evangelho, um falso evangelho, que é um evangelho de supermercado, em que nós já chegamos a Deus sem tocarmos na nossa vida antiga, sem mexermos na maneira que nós estamos vivendo, e talvez não literalmente na noite, mas nós também nos aproximamos diante de Deus na escuridão, sem expormos, sem deixarmos Deus entrar em áreas da nossa vida. Essas áreas eu não quero mexer, eu não quero mudar, eu estou confortável com elas, eu quero que elas continuem do jeito que estão, mas eu venho até Jesus, para você nesse culto, nessa reunião, porque eu queria uma bênção, eu queria uma resposta, eu queria uma prosperidade, eu queria uma cura, eu queria uma libertação. Meus irmãos, ainda que essas coisas possam vir junto no pacote do Evangelho, o Evangelho não é isso. O Evangelho é novo nascimento. O Evangelho é você pegar a sua vida inteira por completa e entregá-la aos pés da cruz,
Jesus e morrer para a velha vida e nascer de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida agora não nos teus padrões, não conforme você quer, não do jeito que você imagina, mas de acordo com a vontade de Deus para você. Isso exige mexer em coisas. Nós estamos falando aqui de Nicodemos, que Nicodemos teria que abrir mão de tudo que ele construiu, abrir mão do seu farisaísmo, abrir mão da liderança que ele galgou, abrir mão de todo aquele conforto de vida que lhe trouxe até aqui. Mas ele precisava, para entrar no reino de Deus, para ganhar o reino de Deus, considerar tudo como perda. Como diz Paulo, eu considerei tudo como esterco, como perda, por amor de Cristo. Tem que considerar tudo como abandonar tudo no altar, para nascer uma nova vida diante do Senhor, uma vida que agrada a Cristo, uma vida de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. A religião, queridos, às vezes ela tenta reformar a nossa carne, ela tenta dar um upgrade na gente só, melhorar a nossa aparência, melhorar só, às vezes, os nossos aspectos exteriores. Não é isso que a religião faz. A pessoa talvez adere a uma religião, aí ela muda a sua vestimenta, ela muda talvez algumas práticas exteriores, porque a religião, a proposta dela é só de uma reforma externa. É só de uma reforma, às vezes, da velha vida, da vida que você levava. Você pode continuar fazendo tudo que você está fazendo, mas agora você melhora nessa área aqui, você conserta essa outra área aqui. Não é essa a proposta do Evangelho, queridos. Não é que você continue do jeito que você estava, mas é que você entregue a sua vida a Cristo. É que você morra e que você nasça de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. Tem gente que tem dificuldade com o cristianismo, tem gente que tem dificuldade com o Evangelho, tem gente que tem dificuldade de seguir Jesus, de ser fiel para Jesus, tem gente que tem dificuldade de orar, de ler Bíblia, de ser crente de verdade. Sabe por quê? Porque ele tentou continuar com a sua velha vida e colocar alguns adereços da nova vida. Não é essa a proposta do Evangelho. Você precisa morrer, ser sepultado na sua velha vida e nascer de novo em Cristo Jesus. Nós precisamos morrer e sermos crucificados com Cristo, e a partir de Cristo nascermos para uma nova vida em Cristo Jesus, com uma nova mentalidade, com um novo comportamento, com novos sonhos, novos princípios, novos desejos, novos hábitos, novos costumes, não mais de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com o reino de Deus sobre as nossas vidas. Isso nos mostra que o Evangelho, queridos, exige um recomeço, e o ponto de partida do Evangelho é a morte. O ponto de partida é a morte, exige um recomeço. Olha só o que ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, ele mostra claramente que a entrada no reino começa com o fim do homem natural. O começo da vida cristã começa com o fim da antiga vida. O começo do novo nascimento começa com a morte do nosso antigo homem, do nosso antigo ser, da nossa antiga maneira de viver. Nascer de novo implica em morrer para o velho homem. E a água aqui no texto simboliza essa purificação, e o Espírito simboliza essa vida nova que temos em Deus. O Evangelho, queridos, ele não é uma proposta de acrescentar a velha natureza, mas ele é a proposta de sepultar o velho homem, para que a gente venha fazer nascer um novo homem. Não é isso que nós ilustramos pelas águas batismais? Nós sepultamos o velho homem ali, ele está sendo morto, ele está sendo sepultado, e ali surge uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, na presença de Deus, salvo em Cristo, agora de acordo com os padrões de Deus, e não mais com os antigos padrões. Mas eu preciso que você entenda bem como essa passagem de Nicodemos, ela toca também a nossa vida, porque
Para Nicodemos, muita coisa estava em jogo. E é interessante como na Bíblia nós percebemos isso de uma forma muito clara. Você já percebeu que aqueles que estavam completamente destruídos, eles com muita facilidade nasciam de novo? A proposta do recomeço para quem está quebrado, para quem é pecador, para quem é doente, para quem é enfermo, a proposta do recomeço, ela é facilmente absorvida e aceita. Então nós observamos prostitutas, publicanos, bandidos, pessoas que estavam a vida era toda bagunçada. Quando o evangelho chegava, e o evangelho dizia o seguinte: olha, você vai abandonar essa sua velha vida, você vai morrer para essa velha vida, e você vai recomeçar uma nova vida agora com Cristo. Sabe o que eles faziam? Eles aceitavam a proposta com muita facilidade. A Bíblia nos mostra isso claramente, quando Jesus inclusive conta aquela parábola do banquete, né, que os convidados, os judeus, não aceitaram o convite para o banquete, mas aí o servo foi nos becos, nos valados, ele foi atrás das prostitutas, atrás das pessoas que moravam na rua, no caminho, e esses aceitaram de bom grado o convite do banquete com muito mais facilidade. Porque para eles, queridos, o recomeço de fato simboliza para eles agora uma nova chance, uma nova oportunidade de sair daquela vida terrível que eles estavam vivendo e a partir de agora viver uma vida extraordinária com Deus. Então eles aceitavam com muita mais facilidade, mas a dificuldade estava, sabem quem? Em quem tinha ou considerava ter uma vida religiosa boa, em quem tinha ou considerava ter uma vida profissional estabilizada, em quem tinha ou considerava ter uma família tradicional naqueles costumes religiosos da época, em quem tinha ou considerava ter um status social, uma roda de amigos, uma roda de empresários, uma roda de negociantes que falavam da mesma religião, que falavam das mesmas coisas. E aí para estes a proposta do evangelho é o seguinte: você tem que abandonar tudo isso e se render a uma nova vida em Cristo e um novo começo em Cristo Jesus. Para muitos foi difícil, mas nós vemos um exemplo de sucesso na vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo era fariseu dos fariseus, criado, estudado aos pés de Gamaliel. Ele era um homem diferenciado na sua época, e ele experimentou todo o sucesso que alguém poderia ter. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo, ele teve um encontro com o evangelho, e ele entendeu que nada ele tinha por precioso, que a sua vida não era preciosa, que senão que ele se rendesse aos propósitos de Deus. E aí, como eu já citei, ele cita: eu considerei tudo como perda, eu considerei tudo como esterco, eu percebi que nada disso tem valor algum. O meu objetivo é Cristo, o meu alvo é Cristo, a minha nova vida está em Cristo, o meu viver é Cristo, o objetivo da minha vida é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus. Que coisa extraordinária. Mas sabe o que isso aponta para nós? Isso aponta que a nossa maior dificuldade, queridos, ou que é mais difícil para nós, é mais difícil talvez para você que nasceu na igreja, e você foi criado com conceitos, com costumes cristãos, religiosos, e aí de repente você precisa se deparar com a mensagem da cruz, do evangelho, e dizer o seguinte: eu morro agora para tudo isso. Eu abandono tudo que eu achava que eu sabia, e eu me rendo ao evangelho de Cristo Jesus. Eu me rendo à nova vida que Jesus propõe para mim. É mais difícil para você que talvez até veio para a igreja e construiu um legado religioso. Você tem anos de igreja, você se orgulha, você ganhou cargos, você avançou, você prosperou na fé, você caminhou, mas quem sabe algumas áreas da sua vida continuam como velha vida. E é mais difícil para você ter que encarar a realidade diante de uma perspectiva de um sucesso ou de um pseudo-sucesso e dizer o seguinte: olha, eu tenho que morrer para a minha velha vida e eu preciso nascer de novo em Cristo Jesus. Eu preciso parar de me encontrar com Jesus no escuro
E eu preciso deixar Deus entrar nas áreas da minha vida que não estão de acordo com a vontade dEle. Eu preciso parar de me encontrar com Jesus no escuro, e eu preciso expor as áreas que eu preciso levar à morte, para que eu possa nascer de novo, recomeçar em Cristo Jesus. Amém, queridos? O Evangelho, queridos, é uma obra sobrenatural de graça de Deus. O que nós observamos aqui, ele diz assim: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento, queridos, não é uma conquista humana, mas ele é uma ação da graça de Deus. Assim como ninguém decidiu nascer fisicamente, ninguém controla o nascimento. É interessante como Jesus aqui fala, e aí o Nicodemo diz assim: mas como assim? Pode alguém voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus lá no verso 7 diz assim para ele: olha, não fique admirado porque eu disse, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Olha, você está achando que é uma obra impossível, como é que você vai? Não é uma coisa que você faz, não é você que volta para o ventre e nasce de novo. É uma coisa que aos olhos humanos é impossível, é inviável. Mas não fique admirado, não fique surpreso, porque o que eu estou falando é de uma obra do Espírito sobre a sua vida. O Espírito sopra, assim como o vento invisível, que você não vê, não sabe de onde veio, para onde vai, mas você sente a sua brisa. Assim é o agir de Deus na nossa vida. Quando nós nos rendemos ao Evangelho, não é uma obra que nós efetuamos em nós mesmos. Ninguém de nós tem a capacidade de voltar a nascer de novo, de se apresentar uma nova vida e dizer assim: olha, agora essa nova vida, essa velha vida morreu, e agora eu me crio novamente, ou eu nasço por conta própria para uma nova vida em Cristo. Não é essa a obra que é feita, meus irmãos. É o Espírito Santo quem nos gera em Deus, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É o Espírito Santo que opera em nós a obra da salvação por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É o Espírito Santo quem nos santifica, quem nos purifica. Então não se assuste quando estamos falando que você tem que nascer de novo. Não é uma coisa que você tem que fazer por conta própria ou por si próprio. Esse novo nascimento é uma ação da graça de Deus sobre a tua vida, do agir de Deus sobre ti, do poder de Deus sobre ti. O que você precisa é crer, o que você precisa se render, é aceitar, é entender, é reconhecer, é tirar da escuridão as coisas que você tem carregado até hoje, é não ter a sua vida por preciosa, é não querer preservar a sua antiga vida, mas é render, é submeter, é mortificar, é entregar a vida no altar de Cristo. E Deus, por meio do seu Espírito, desse sopro extraordinário, Ele vai fazer com que você nasça de novo, com que você experimente o novo nascimento, com que você seja liberto do pecado, da maldade, dos conceitos equivocados, da velha maneira de viver, e começa a viver uma nova vida em Cristo Jesus, transformada e mudada por meio do agir e do poder do Espírito Santo de Deus. Não é uma conquista humana o novo nascimento, mas é um ato da graça de Deus. Não é uma conquista humana, mas é uma ação sobrenatural do Espírito. Não tem a ver com esforço próprio, mas tem a ver com a graça, o poder, a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele vai operando em nós essa transformação, e nós precisamos nos render a isso. Nós não podemos continuar, ou esse novo nascimento, ele não existe se nós não rendermos a nossa vida ao Senhor, se nós não entregarmos a vida ao Senhor, se nós não submetermos a vida ao Senhor, se nós não decidirmos abandonar tudo o que temos e somos, e nos render inteiramente ao senhorio e ao comando do Senhor. O Evangelho, queridos, o que ele faz é que ele muda o senhorio da nossa vida. A Bíblia diz ali: o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E ele diz assim: olha, o que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascido da carne, queridos, ele vive conforme os impulsos da carne. O nascido do Espírito é guiado pelo próprio Espírito de Deus. O Evangelho, ele muda o domínio das nossas vidas, o senhorio das nossas vidas, o centro de controle da nossa vida. O homem natural, ele é guiado por si mesmo, pelas suas vontades, pelo seu querer, pelas suas opiniões, pelo seu pensamento. Mas aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para que você entenda isso de uma forma mais prática, um homem natural, ele não quer perdoar, ele decide não perdoar. Eu não vou perdoar não, eu não vou, né? Mas quem é nascido do Espírito não tem mais essa decisão própria. Ele tem que perdoar, porque ele não é mais conduzido pela sua opinião, pela sua carne, mas ele é conduzido pelo Espírito de Deus. Eu não gosto daquela pessoa, não vou amar aquela pessoa não. Esse é um homem carnal. Mas o homem que é nascido do Espírito, ele não tem mais essa opção, porque o amor de Deus o constrange, e ele é levado a amar até mesmo os seus inimigos, a orar até mesmo pelos seus inimigos. Ele é levado a ter uma prática de amor, de graça para com as pessoas. Então talvez o homem carnal, natural, ele pode decidir: eu não vou obedecer, eu não vou ouvir, eu vou me rebelar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque ele é conduzido pela sua carne. E a sua carne são suas opiniões, suas emoções, seus impulsos carnais. Mas aquele que é conduzido pelo Espírito, ainda que ele tenha opiniões, ainda que ele tenha impulsos, ainda que ele tenha desejos carnais, não são mais essas coisas que lhe dominam, não são mais essas coisas que ditam as regras da sua vida, mas ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito nos aperfeiçoa, o fruto do Espírito cresce dentro de nós, e nós começamos a ser e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então perceba que não tem a ver com uma proposta de melhoria de vida, não tem a ver com um acessório de bônus benéfico para a nossa vida, mas tem a ver com um novo estilo de viver. Então o Evangelho, queridos, não é uma proposta de cura de enfermidade, é uma proposta de um novo estilo de viver, seja na cura ou seja na enfermidade. O Evangelho não é uma proposta de prosperidade financeira, material. O Evangelho é uma proposta de como viver tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. O Evangelho não é uma proposta em que nós simplesmente tudo vai dar certo para nós, a nossa vida será bonificada, agora nós somos privilegiados, nós somos as pessoas destacadas entre os demais. Não, o Evangelho é uma proposta de caráter, de vida cristã, de conduta, de postura, que vai te conduzir no dia da vitória, no dia da bênção, mas também no dia da luta, no dia da dificuldade, que vai te conduzir quando Deus ouve e atende as tuas orações, mas também vai te conduzir quando Deus ouve e Ele diz não para as suas orações. É uma proposta que vai te conduzir quando você está feliz e você está celebrando o nascimento, mas também é uma proposta que te conduz no dia do luto, que você está enterrando alguém que você amava. É uma proposta que te conduz quando tudo está certo, tudo está indo bem, mas também é uma proposta que te conduz quando as trevas aparecem, quando o vale da sombra da morte está diante dos nossos olhos, quando a tempestade assola a nossa embarcação. Nós temos que tomar cuidado, porque o evangelho light, o evangelho adulterado tem feito com que pessoas não tenham a fibra do verdadeiro cristianismo, não tenham a fibra do verdadeiro evangelho, não tenham a fibra do verdadeiro nascimento, e elas conduzem as suas vidas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é essa a proposta. A proposta é de um novo nascimento. Quem não nascer de novo não tem participação no reino de Deus. Nicodemos, quer dizer, ele foi a Jesus em busca de esclarecimento, ou de talvez uma bonificação para a sua vida, mas naquele dia ele foi confrontado com a verdade do evangelho. Jesus nos ama tanto que Ele não permite que a gente fique no engano, Ele não permite que a gente fique na mentira, na vergonha. Jesus, Ele é aquele teu amigo que avisa que tem feijão no dente, né? É assim?
É só quem tem intimidade, quem se importa realmente, né? Jesus é aquela pessoa que vai falar que não ficou legal, que não ficou bem, que não está legal. Ele é aquela pessoa que vai nos confrontar, e ele confronta Nicodemos. Jesus não ofereceu para ele ali só um ensino diferenciado. Olha, Nicodemos, então faz o seguinte: você permanece vivendo aí como fariseu, como líder dos fariseus, continua tocando a sua vida. Eu vejo que você é um bom homem, eu vejo que você está querendo aprender, eu vejo que você está querendo conhecer, então vai tocando a sua vida, e aí devagarinho você vai aprendendo, devagarinho, quem sabe você vai crescendo. Não, queridos, a proposta do evangelho é radical. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa resetar a sua vida. Você precisa morrer para a velha vida e começar uma nova vida a partir de hoje. Você vai sair dessa conversa aqui, Nicodemos, e você não vai ser mais o mesmo. Você vai sair dessa conversa aqui, e a partir de hoje os teus conceitos serão diferentes. Você não vai mais conseguir concordar com aquilo que é contra a palavra. Você não vai mais conseguir viver de acordo com o que é contrário a Cristo. Mas a partir de hoje você entende que você precisa nascer de novo, numa nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Jesus não veio, querido, só para ser um acessório, mas Ele veio para resolver o nosso problema, para nos dar vida e vida em abundância. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho é regeneração. O Evangelho não é uma reforma, não é uma decoração de uma vida, mas o Evangelho é ressurreição, é transformação, é nova vida. O Evangelho não é algo que nós aderimos, mas é algo que transforma a nossa vida. O Evangelho não é um status de pesquisa e civil que nós fazemos. Eu sou evangélico, né? O Evangelho, queridos, é uma forma de viver, é uma maneira de viver. Ela é indissociável, não tem a ver com a igreja que nós congregamos, não tem a ver com o lugar que nós estamos. O Evangelho tem a ver com a vida que nós temos, porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando Deus está implantando o seu reino, uma pessoa ela vira cidadã de algum país, de alguma pátria, quando ela nasce naquele lugar, não é assim? A não ser que tenha algum outro processo, mas o processo natural de cidadão, nós somos brasileiros por quê? Nós nascemos aqui, e Jesus veio implantar o seu reino. Ele está dizendo o seguinte: se você quiser fazer parte desse reino, desse país, desse povo que é o meu povo, você precisa nascer de novo, nascer no reino de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para que isso aconteça conosco nas nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo. Eu gostaria de orar junto com você. Gostaria de orar junto com você nesta manhã. Você consegue perceber que Nicodemos ele foi na calada da noite ter com Jesus? Tem em Nicodemos um reconhecimento que Jesus tem algo a oferecer, mas ao mesmo tempo nele ele está preso à sua velha vida, à sua velha maneira de viver. Então aquela pessoa que quer Jesus, mas ao mesmo tempo segura para coisas antigas. Pode parecer estranho isso, mas às vezes a gente faz isso o tempo todo. A gente quer Jesus, mas a gente não quer soltar aquela mágoa que nós temos. A gente quer Jesus, mas a gente não quer resolver aquele trauma. A gente quer Jesus, mas a gente não quer que aquela ferida cicatrize. A gente de alguma forma quer continuar sentindo aquela dor. De alguma forma a gente continua cultivando aquela ferida. A gente quer Jesus, mas a gente não está disposto
a entregar tudo para Ele. Não, eu sou de Cristo, pastor, mas a minha casa não mexe com isso não. Gessel lá nem pensar. Eu sou de Cristo, pastor, mas o meu carro, eu não dou carona para qualquer um, eu não estou disponível. Se Jesus mandar, Ele sabe que meu carro não dá, eu sou chato para isso. Eu sou de Cristo, mas eu quero decidir minha profissão, eu quero decidir o meu futuro, eu quero decidir o que eu faço, onde eu vou, o que eu moro, o que eu como que eu vou fazer, se eu participo, se eu não participo. Eu, na verdade, sou dono do meu nariz. Nós somos Nicodemos. Nós estamos buscando a Jesus no escuro, deixando áreas da nossa vida inalterada. Mas o evangelho que Jesus propõe para Nicodemos é o mesmo evangelho para nós. E ele diz o seguinte: olha, se você não nascer de novo, você não vai participar do reino. Se você não nascer de novo, você não vai desfrutar das promessas do reino, da comunhão do reino, dos benefícios do reino, da herança do reino. Se você não nascer de novo, você vai ficar sempre vivendo uma religião de adereços, de superficialidade, e não vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para que você viva. Não será inteiramente transformado, liberto. A vida cristã te será pesada, penosa, será religiosa. Você precisa nascer de novo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar esta igreja nas tuas mãos. Nós estamos diante do evangelho, Senhor. Nós estamos diante das tuas palavras a nós, e nós queremos nos render novamente a Ti, Senhor. Talvez alguns rendendo-se completamente a primeira vez, talvez alguns rendendo algumas áreas que ainda não renderam, talvez outros reafirmando, Senhor, nesta manhã de ceia, ó Deus, a sua rendição total e completa a Ti. Senhor, nós somos Teus, Pai. Nós não temos em nada a nossa vida por preciosa. O que nós temos é Teu, Senhor, todas as nossas posses. Senhor, eu rendo a minha vida a Ti, ó Deus, eu rendo o meu casamento a Ti, eu rendo os meus filhos a Ti, Senhor, eu rendo, ó Deus, os meus bens, eu rendo, Senhor, qualquer coisa que eu possua, eu rendo a minha conta bancária, eu rendo, Senhor, tudo que eu tenho a Ti, Senhor, tudo que eu tenho é Teu, Senhor. Ó Deus, eu quero morrer a cada dia, Senhor, e que o velho homem não tenha nenhum ainda resquício em mim, mas, Senhor, que a Tua vontade seja estabelecida na minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos aqui, que possamos nascer de novo por completo, nascer de novo em todas as áreas, nascer de novo, Senhor, de uma forma absoluta, Pai. Trabalha nos nossos corações, gera em nós essa rendição, gera em nós essa entrega, essa submissão total. Que Tu, Senhor, sejas o Senhor da nossa vida, que Tu tenhas o domínio sobre nós, o comando, a primazia, o senhorio das nossas vidas, da nossa casa, dos nossos planos, dos nossos projetos, do nosso presente, do nosso futuro, das nossas horas, dos nossos dias, Senhor, do nosso tempo, das nossas prioridades, das nossas energias. Toma, Senhor, o comando completo e absoluto. Nós não queremos ser guiados pela carne, nós não queremos ser conduzidos pela carne, mas, Senhor, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. O Teu Espírito, meu Deus, Ele sopra onde quer. Sopra o Teu Espírito sobre nós hoje aqui, sopra o Teu Espírito sobre nós hoje aqui, Senhor, gerando vida, gerando libertação, gerando transformação, gerando, Senhor, novidade de vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, que nós apresentamos a Ti no nome de Jesus. Amém.